Olá, bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. O nosso tema, o tema que Deus me deu para esse culto doméstico, é formação de caráter. Eu creio que nós seremos grandemente abençoados e a sua visão acerca da sua própria vida, ela vai mudar. Então vamos ouvir um hino cantado pelos nossos irmãos, uma gravação doméstica, caseira. Fica gostoso para essa reunião, já que é um culto doméstico. Vamos lá. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto dos perigos e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Irmãos, irmãs, em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, nós encontramos uma profecia, Deus dizendo aos irmãos da era de Esmirna que eles teriam uma tribulação de 10 dias. Mas
que eles fossem fiéis até a morte e receberiam a coroa da vida. As pessoas muitas vezes buscam a igreja a fim de fugir dos problemas que elas vivem fora da igreja, atraídos por palavras bem pronunciadas, formadas, elas veem como se ser cristão fosse um mar de rosas. Tem rosas, claro, mas as pessoas se esquecem que as roseiras têm suas flores muito belas, mas também têm os seus espinhos. Mas não é por causa dos espinhos que as pessoas evitariam de ter uma roseira em casa. As admiradoras dessas plantas, das rosas, elas têm elas em casas ou em casa mesmo com os espinhos. Assim também é o Evangelho. É necessário os espinhos no nosso caminho. Por quê? Porque em Filipenses capítulo 1, versículo 6, está escrito: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, existe uma obra muito melhor do que essas obras que saem da boca dos profetas. Quando vê uma pessoa, Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem um ministério para te dar. E assim as pessoas ficam iludidas. Na verdade, a obra que Deus tem para fazer na nossa vida, a que deve ser buscada com muita atenção, com muita dedicação aos filhos de Deus, é chegar ao caráter que Jesus chegou. Afinal de contas, a única saída para a igreja é o arrebatamento. A única saída, a única esperança para a igreja é o arrebatamento. Então, nós vamos para Hebreus 5, versículo 8, falando de Cristo. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, e sendo consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Agora, aqui nessa escritura, claramente está dizendo
que o caráter de Cristo, como homem, foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Agora, Deus deixou também uma medida de sofrimento para a igreja. Filipenses 1:29. A nós é dado, em relação a Cristo, de não somente crer nele, mas também a padecer por ele. Porque o sofrimento forma caráter. Ele forma caráter bons e caráter ruins. Uma pessoa que sofre demais na vida, quando ele cresce, ele quer que todos sofram como ele. Eu conheço até pais que dizem assim: eu não tive um brinquedo quando eu era criança. Eu não tive essas regalias. E poupa os filhos de ter o que ele não teve. Agora, o sofrimento pelo Evangelho, o sofrimento que é permitido por Cristo, é para a formação de um caráter semelhante ao melhor caráter que já pisou nessa terra, que é o caráter de Cristo. Então, faça uma comparação. Aquele filho que o pai paga uma carta para ele. A hora que ele termina de tirar a carta, o pai já dá um carro 0 km para ele. E aquele filho que busca o trabalho, até parcela aquela carta, e ao mesmo tempo pagando uma carta, pagando uma faculdade, e com muito suor, com muita dificuldade, ele não consegue comprar um carro 0, mas compra um carro usado. Qual deles vai valorizar mais? Aquele que pagou sua própria carta. Ele vai pegar a carta dele no dia e vai até beijar a carta. Aquele que comprou o próprio carro, ainda que não fosse 0, ele ficou mais feliz do que o outro que ganhou o carro 0. É isso que Deus quer de nós. Por exemplo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 12, está escrito: palavra fiel é esta, que se com ele morrermos, com ele também viveremos. Se com ele sofrermos, também com ele reinaremos. Aos Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então Deus está formando em nós o seu caráter.
E muitos crentes não entendem isso. E é claro que é como uma sala de aula. Às vezes a professora no final do ano, ela dizia assim: tem muita gente aqui na sala que me ama demais. Por quê? Por quê, professora? Porque o ano que vem nós vamos estar aqui nessa mesma sala de aula. Muitos aqui foram reprovados. O que Deus quer é que nós sejamos aprovados. É o que eu quero para mim. É o que eu quero também para você. E às vezes nós ficamos sofrendo muito tempo em uma situação porque não aprendemos. Não mudamos de sala de aula. E aí a gente acha que Deus não nos ama. A gente vê o irmão progredindo, sendo abençoado, e a gente pensa: Deus não nos ama. Na verdade, se nós olharmos em Malaquias capítulo 1, você vai ver o seguinte: peso da palavra do Senhor contra Israel através do ministério de Malaquias. Deus dizendo para Israel, Deus falando também para você: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que o Senhor nos amaste? A resposta de Deus, ela foi curta, sem detalhe, sem explicação. A resposta de Deus foi essa. Não foi Jacó, irmão de Esaú? Todavia amei Jacó e aborreci a Esaú. Deus estava dizendo para Israel que a prova do seu amor não era Deus encher o caminho deles de flores. Só flores. A prova do amor de Deus para com Israel e para com você, meu irmão, minha irmã, é que Ele te ama e que Ele te escolheu. O amor de Deus levou Deus te escolher. Quando você não era nada. Aos Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, tudo que acontece conosco é Romanos 8, 28. Desde que você se considere um eleito. Você se considera um filho de Deus? Um eleito? Então Deus, para formar o seu caráter, Deus tem o direito de te corrigir da maneira que Ele queira corrigir. Ele não tem direito de corrigir quem não é filho. Como você não corrige os filhos do vizinho, mas você corrige os seus. Você crê que é um filho de Deus? Uma filha de Deus? Então Deus tem essa prerrogativa. Ele pode fazer conosco o que Ele quiser. Só que tem um detalhe que eu amo muito. Tudo que Deus faz, que permite que aconteça, é para o nosso bem. É formação de caráter.
E com essa segurança, começando por São João 6,44. Ninguém pode vir a mim sem que aquele que me enviou o traga. São João 6,37. Todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. São João 10, versículos 27, 28 até o 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que as me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Romanos capítulo 8, a partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A angústia, a tribulação, a perseguição, o perigo, a nudez, a espada, como está escrito, por amor de ti, fomos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, e nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia! Nós estamos em suas mãos. Isaías 49, versículos 15 e 16. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho, do filho do seu ventre a quem ela deu à luz? De modo nenhum. Mas ainda que ela venha se esquecer, eu, porém, jamais me esquecerei de ti. Eu vos tenho gravado na palma das minhas mãos. Aleluia! Glória a Deus! Lá no Apocalipse, foi o imperador Diocleciano que perseguiu a igreja por 10 anos. E Deus queria mostrar também que há pessoas que amaram tanto a salvação que deram suas vidas por ela. Salvação é mais importante. Você dá a sua vida aqui, mas você ganha aquela acolá, a vida eterna. Então, não se embarace com as coisas. Você é um eleito, Deus está te aperfeiçoando e só vai resultar em glória. Aleluia! Vamos falar com Deus. Nós temos pedido de oração. O irmão Hinaldo, peço oração pela minha família. A irmã Edna Cobo, peço oração pelo meu tio Arlindo Cobo, que está internado. A irmã Ilza pede pela família. O irmão Roberto Carvalho pede por ele, pela casa. E a irmã Luciana, peço oração pelo irmão Moisés. Vamos orar. Senhor, nosso amado Pai, nosso meigo e grande Salvador. Meu Deus, eu falo contigo, crendo que há um sacrifício
que não enxerga, não te deixa enxergar as minhas imperfeições, e nem tampouco a desse povo que necessita de algo do Senhor para suas famílias, para o tio que está internado, enfim, que o Senhor os abençoe. E eu te peço isso em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós tivemos, irmãos, irmãs, 46 computadores. A irmã Rosane Charopem, Santana do Livramento, a irmã Irene Família em Tupã, o irmão Hinaldo Família Ceilândia, Distrito Federal, o irmão Alfredo em Tupã, a irmã Edna Coube em Adamantina, a irmã Ilza em Jandira, o irmão Walter em Lins, o irmão Sérgio e a irmã Valdirene em Tupã, a irmã Mariane e o irmão Charles em Bastos, a irmã Geni Macedo em Tupã, o irmão Marcos Ribeirão Preto, a irmã Romildo em Tupã, a irmã Abigail Chada em Garça, o irmão Roberto Carvalho, Goianinha, Rio Grande do Norte, o irmão João e a irmã Silene em Queiroz, a irmã Selma Rodrigues, Três Lagoas, o irmão Dinaldo e a irmã Cida em Bastos, a irmã Maria Verres, Três Lagoas, a irmã Márcia Gabaldi, Espírito Santo do Turvo, a irmã Leandra Góes e família Pirapozinho, o irmão Aurelino e a irmã Rosa Mogi Guaçu, a irmã Clarice Mogi Guaçu, o irmão Gabriel e a irmã Alessandra em Limeira, o pastor Edson Davi, São José, na Grande Florianópolis, nosso companheiro, a irmã Lica em Tupã, a irmã Valdirene Três Lagoas, a irmã Socorro Bastos, a irmã Ruth Almeida, minha irmãninha, em Araçatuba, a irmã Nina Bastos, a irmã Luciana em Tupã, o irmão Adilson, a irmã Leide Michele em Araçatuba, a irmã Lloyd Medrado Rubiácea, pastor Jesus Monteiro e a irmã Lúcia em Bebedouro, um abraço, companheiro, a irmã Miriam Macedo em Tupã, o irmão Felipe Serafino Arco-Íris, o irmão Adão e a irmã Maria em Marília, a irmã Anísio e a irmã Laine em Bastos, a irmã Elaine em Queiroz, o irmão Toninho Gabaldi, Espírito Santo do Turvo, a irmã Valdinéia Pereira, Três Lagoas, o irmão Odair e a irmã Rosalina Lusiânia e a irmã Eva Araçatuba. Agradecimento, a irmã Selma Rodrigues, venho agradecer pela oração que pedi pela Ana Rosa. Ela tinha que fazer exames de sangue e de tarde levou ao médico. Não deu nada, está tudo normal. Agora é só recuperação. Que graça, que maravilha. Que Deus continue vos abençoando. Tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagina abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e
cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral.